Meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, desejo que a paz do ressuscitado atinja, alcance e preencha o seu coração, a sua casa, os seus amados. Neste tempo, nós precisamos de paz interior, de serenidade, para que possamos decidir, pensar, não desanimar, aguardar com esperança o tempo novo que virá, rezar para que chegue logo. A paz é capaz de harmonizar o nosso mundo interior, de modo que este tempo não nos roube a capacidade de zelar de nós, de estar bem por dentro, a fim de que possamos cuidar das situações difíceis, complexas, nas quais nos encontramos neste momento. Estamos no caminho da Páscoa, estamos no penúltimo domingo do tempo pascal. Este 7º domingo da Páscoa é o domingo da ascensão do Senhor. Jesus sobe aos céus. E o próximo domingo já é o domingo de Pentecostes, é a solenidade de Pentecostes. E ali nós concluiremos então o ciclo da Páscoa. Estamos então caminhando para este momento derradeiro deste ciclo, em que receberemos o dom que Jesus e o Pai nos darão. E aqui na liturgia deste domingo da ascensão do Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do mistério daquele que vive, daquele que morreu, ressuscitou e não morre mais, como lembra Paulo. E agora podemos também nesse domingo, como fizemos até aqui, desta vez então, pela 7ª vez, nós nos perguntamos: onde está o Senhor que não está no túmulo? E a resposta é exatamente a liturgia da Ascensão. Hoje nós lemos os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Aqui nos encontramos na Galileia, onde Jesus pediu que os discípulos fossem, para que lá ele, Jesus, os encontrasse. É ali, naquele cenário, onde tudo começou, que Jesus então dá a sua última instrução antes de partir. São Lucas faz um pouco o histórico deste tempo, e no final do seu evangelho, Lucas vai dizer que Jesus deu as instruções e subiu aos céus. Aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, que também é de Lucas, este autor sagrado começa exatamente com o evento da ascensão. E vai dizer: durante 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos, falando-lhe do reino de Deus. E depois, então, neste momento derradeiro, antes de partir, Jesus promete o Espírito Santo, como aquele que nos capacitará para o testemunho. Recebereis o poder do Espírito, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas, e sobe para realizar aquilo que ele disse lá no Evangelho de João: para vós é bom que eu vá, porque se eu for, eu vos mandarei o defensor, o paráclito, o advogado, o consolador. São traduções da mesma palavra. Aqui então estamos diante deste evento em que Jesus sobe. Então, se formos responder à pergunta: onde o Senhor está? A resposta é: está sentado à direita de Deus Pai. É assim que nós professamos no nosso credo: está sentado à direita de Deus Pai. Lá é o lugar onde o crucificado, ressuscitado, habita agora, recordando-nos de que leva consigo as marcas da paixão. O Verbo de Deus que desceu é o Verbo de Deus que subiu, mas levando consigo as marcas da sua história de amor, da história da paixão, morte e ressurreição,
da história da salvação. Ele está lá, junto de Deus. Mas esta subida não deve ser para nós motivo de tristeza, pensando que Ele nos abandonou. Não é bem assim. O prefácio da missa que nós vamos daqui a pouco rezar, já vai nos ajudar a entender e penetrar esse mistério. Vamos rezar assim: Jesus, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se da nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. São Paulo nos explica isso bastante bem na segunda leitura, dizendo que Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. A cabeça, que é Ele, está na glória, e é para lá também que vai o corpo, que é a igreja. Santo Agostinho, lá no século V, já ensinava assim: como ele, Jesus, subiu sem se afastar de nós, também nós subimos com ele. Ele leva a nossa humanidade. Cristo está no céu, dizia Agostinho, mas está também conosco, e nós, permanecendo na terra, estamos também com ele. O Senhor Jesus, ensinava Agostinho, não deixou o céu quando de lá desceu até nós. Também não se afastou de nós quando subiu novamente ao céu. Aqui, este grande pensador, teólogo, místico, nos faz entender que a ascensão de Jesus é algo bom também para nós. Um outro também daquele século V, o Papa Leão Magno, nos faz penetrar igualmente este mistério. Celebramos hoje aquele dia em que a humildade da nossa natureza foi exaltada em Cristo e associada ao trono do Pai. Jesus, repito, leva consigo a nossa humanidade. E mais ainda, Jesus é a cabeça do corpo, que vai também à mesma glória onde a cabeça, que é Ele, se encontra. Aquele que ao descer à terra, ensinava Leão Magno, não tinha deixado o Pai, também não abandonou os discípulos ao subir para o céu. Isso nos faz pensar então, meu irmão, minha irmã, numa dupla resposta. Onde está o Senhor? Está no céu, sentado à direita de Deus Pai. E lá levou para o trono de Deus a nossa humanidade, como lembrou Agostinho e Leão Magno. Mas é também verdade que Ele permanece conosco, Ele vai conosco e nos associa à sua missão, de modo que a missão iniciada por Ele continua até que Ele volte. O tempo da ascensão, esse tempo que nos faz olhar para o céu, como os discípulos lá na narrativa de Lucas, nos faz também pensar este tempo que Jesus vai voltar. Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Este tempo entre a subida e a volta, este tempo é o tempo da igreja, é o nosso tempo, é o tempo da missão, é o tempo do ide. Por isso, podemos duplamente responder a essa questão. Onde está o Senhor? Está no céu, à direita do Pai. Está conosco, e isso percebemos nas reflexões anteriores. Está conosco até o fim do mundo. As palavras de Mateus, neste evangelho que ouvimos, nos colocam diante de pelo menos
3 elementos importantes da nossa experiência religiosa, da nossa experiência de fé cristã. A primeira coisa, interessante o texto quando diz aqui no versículo 17, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Prostrar-se é um ato de fé, de reconhecimento. Ele é o Senhor, o Kyrios, por isso merece prostração adorante. Mas o texto continua, ainda assim alguns duvidaram. Depois de tudo, ainda assim alguns duvidaram. Aqui está a primeira característica, ou a primeira tarefa da nossa experiência religiosa. Passar da incredulidade à fé, todos os dias. Esse tempo, meu irmão, minha irmã, coloque em xeque a nossa fé. A sua e a minha também. A sua e a minha. Agora é hora de a gente ficar firme, pelos meios e pelos modos em que nós podemos celebrar e conservar a fé, para que não nos deixemos abater e nem muito menos mergulhar na incredulidade. A nossa experiência de fé exige todos os dias o esforço de passar da incredulidade à fé. E isso está desde a primeira hora. Isso está também nesta hora. É a primeira coisa. A segunda coisa, enquanto aguardamos Jesus que vai voltar, é tomar o nosso lugar de missionários, de enviados. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos. Esta é a missão da igreja. Anunciar Jesus. Isto é evangelizar. Anunciar Jesus. E Mateus, na boca de Jesus, vai colocar 2 elementos importantes da evangelização. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar tudo o que ele ordenou. O batismo nos insere no caminho. E esse caminho é o caminho para aprender e viver tudo o que o Senhor nos ensinou. Por isso, o anúncio da fé, o anúncio de Jesus, não é uma informação sobre Jesus. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, em 2007, num belíssimo escrito chamado Espe Salvi, Salvos na Esperança, ele dizia que o anúncio não é uma informação, não é uma mera informação sobre Jesus, não. O anúncio ajuda a formar o discípulo. Ele não tem, portanto, uma dimensão informativa, mas uma dimensão performativa. O anúncio precisa formar o discípulo. O discípulo que, pela via do batismo, adere a Jesus e, ensinado, esse discípulo observa tudo. E observar é colocar-se no caminho. O anúncio precisa formar o discípulo, para que ele seja como Jesus, o Mestre. Essa é a segunda coisa importante. O nosso trabalho missionário, o meu e o seu, cada um no seu grau e na sua competência, o nosso trabalho evangelizador, pastoral, precisa levar em conta isto. Capacitar cada vez mais aqueles que foram batizados para que sejam discípulos que observam tudo o que o Senhor ensinou, conformando a sua vida, a minha e a sua, ao mistério de Cristo, a vida de Cristo em quem nós cremos. É a segunda coisa importante. E a última, termino, e essa também é uma característica importante, talvez fundamental da nossa fé: nós não estamos sozinhos. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. O Senhor sobe, mas o Senhor permanece. Está conosco dia após dia, em cada luta, em cada desafio, em cada tribulação, em cada pandemia, nesta pandemia.
na vitória que nós haveremos de celebrar sobre este tempo, o Senhor Jesus está conosco, vai conosco, nos ajuda na missão de cada dia, cada um na sua vocação própria. O importante, meu irmão, minha irmã, é que nós, de fato, tendo feito esse caminho pascal, entendamos que o nosso destino é o céu. É para lá que vamos. A cabeça da igreja já está lá, e eu e você, que somos membros da igreja, também estamos destinados à glória. A nossa humanidade está lá em Cristo Jesus. Um dia também subirá a minha e a sua humanidade, para que o corpo inteiro de Jesus esteja lá, diante do mistério infinito de Deus mesmo. Que a nossa Eucaristia desta noite nos capacite para a missão, para o amadurecimento da fé e para a certeza de que não estamos sozinhos. O Senhor vai conosco, combate conosco, nos ajuda na missão de cada dia, até que sejamos todos mergulhados no mistério de Deus, que é a nossa meta e a nossa última vocação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.